Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Nossa vida é como um altar diante do Senhor. Um altar onde é oferecido o sacrifício. Feche seus olhos neste momento. Permita que nada venha desviar a tua atenção da presença de Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. O que seria de nós, Senhor? O que seria de nós sem tua presença, Pai? Enche nossas vidas essa noite com tua maravilhosa presença, pois nós temos sede e fome de ti. Queremos te sentir, queremos te ouvir. Queremos sentir, ó Deus querido, Senhor, passear no nosso meio, pois estamos aqui, Senhor, reunidos no nome de Jesus, no teu nome, para buscar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. O maná, o pão que nos alimenta, a tua palavra, a tua vontade. Queremos, Senhor, viver no centro da tua vontade. Queremos, Senhor, aprender cada dia mais sobre qual é a tua vontade sobre nós. Trabaxeira amada nossa. Ira lá manache, calamanaçude cantará. Que a tua vontade, Senhor, ela venha sobre nós. Que a tua agradável, perfeita vontade venha sobre nós essa noite, sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossos filhos, sobre a nossa família, Senhor. Esse é o meu querer, essa é a minha vontade. É isso que buscamos, meu Deus, dia após dia. A tua vontade, que é perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu só tenho que agradecer ao meu Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. E porque até aqui a mão poderosa do Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Eu tenho vivido isso e tenho certeza que muitas famílias, muitos casais, jovens, adolescentes também têm vivido o mesmo. Vivido a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Porque diante da sua grandeza, da sua glória, nós somos tão pequenos. Diante da soberania de Deus, nós somos tão pequenos. Mas mesmo assim, na nossa pequenez, o Senhor tem cuidado de nós, como um pai cuida do seu filho. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós, como uma mãe que amamenta o seu filho recém-nascido e cuida. Assim o Senhor tem cuidado de nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 40.
Eu quero chamar a tua atenção para que você venha ouvir a palavra do Senhor. Quantos estão prontos para ouvir o que Deus tem a dizer aqui essa noite? Quantos querem ouvir? Quantos estão dispostos a receber a palavra de Deus aqui essa noite? A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Sem ela, há confusão. A palavra do Senhor diz assim, que sem a profecia, o povo se corrompe. E a palavra de Deus é a profecia no meio do povo. A palavra de Deus é a bússola que nos dá a direção que devemos seguir no meio de um deserto. Se você entra no meio de um deserto e você não tem ali uma bússola para te nortear, para te dar a direção do norte, você vai morrer no meio do deserto, porque você não vai saber para onde ir. Mas nós temos a nossa bússola no meio deste mundo. Nós temos a nossa bússola que nos dá a direção, que nos mostra onde colocar os pés, um passo após o outro. E essa bússola é a palavra de Deus. Nos momentos de alegria, ela continua sendo nossa bússola. Nos momentos de dificuldade, ela continua ainda sendo nosso mapa. Nos momentos de tribulação, de decepção, a palavra de Deus ainda continua sendo palavra de Deus. Ela continua ainda sendo indispensável para nós. Vivendo dias maravilhosos de glória, a palavra de Deus ainda continua sendo necessária, útil. Sem ela, é como se estivesse andando em círculos. Quando achamos que estamos indo para frente, de repente, tudo está indo para trás. Assim é o homem e a mulher que não se norteia na palavra de Deus. O norte, uma direção, um caminho firme, um caminho certo. Às vezes pode até ser um caminho mais longo, mas é o caminho que te levará ao destino certo em Cristo Jesus. Porque os atalhos não te levará ao destino certo, que é Jesus. Os atalhos que os homens ou o mundo possam nos oferecer diante do caminho que se chama Cristo, pode até te dar algo que você queira rapidamente, ou até a noção de uma conquista rápida, mas do jeito que vem vai embora. Mas aqueles que se norteiam, aqueles que tomam a sua direção, aqueles que colocam sua casa, sua família, os seus filhos na direção da bússola, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos leva a um caminho seguro, a um caminho certo. Aleluia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse trecho bíblico, mas o que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração essa noite é algo que vem do trono de Deus. Aqui vai nos falar sobre aquela mulher com fluxo de sangue, que no meio da multidão tocou a Jesus e foi curada. Um milagre maravilhoso. E a mesma história fala a respeito de Jairo, que tinha sua filha enferma em casa e foi pedir socorro ao mestre. E no meio do caminho, alguns da sua casa disseram para ele: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já faleceu. São duas histórias reais de milagres que se entrelaçaram na Bíblia. Jairo chamando Jesus para ir até a sua casa, e no meio do caminho Jesus encontra aquela mulher. Mas há algo que me chamou a atenção e que se encontra em todas essas histórias, ou mais. Enquanto Jesus andava, havia algo que o acompanhava. Aonde que Jesus estava, ele conseguia atrair isso até ele. E nos nossos dias não é diferente. Há um fator aqui que me chamou a atenção e que me faz aprender muito com a palavra do Senhor, e que você também vai aprender essa noite. Porque a palavra do Senhor é apta para ensinar, corrigir. Ela é como mais afiada que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela penetra até na intenção, no coração, nos pensamentos. Você pode estar olhando aqui para mim
Eu estou vendo que você está olhando para mim, mas eu não consigo ler os seus pensamentos. Mas a palavra de Deus, ela discerne tudo que você está pensando agora. E o Espírito Santo de Deus, ele traz à tona. Aleluia. O Espírito Santo de Deus te traz à luz aquilo que realmente você precisa para continuar andando no caminho, até receber a coroa da vida, até receber a promessa que Deus tem te dado. A palavra do Senhor nos manterá nesse caminho, nessa direção, e não podemos nos desviar dela, porque quando nós nos desviamos da palavra, sofremos grande, não é pequena, sofremos grandes decepções. Por isso é melhor ficar com a palavra de Deus. Por isso às vezes é melhor ouvir mais, falar menos, meditar na palavra, ouvir a voz do Senhor, para que o Senhor nos coloque novamente no rumo, no caminho que Ele tem para nós. Eu quero ler essa passagem com você do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Eu quero que você preste bem atenção nessa leitura. Preste bem atenção. Lucas 8, 40. Nós vamos ler até o versículo 56. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro diz: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus diz: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Uma história maravilhosa, onde 2 milagres aconteceram. Eu te digo, aonde Jesus está, milagres acontecem. Mas eu quero te chamar a atenção a algo essa noite. Quais eram os personagens dessa história? Quem estava presente neste contexto?
Jesus, de repente chega Jairo, depois aparece a mulher com o fluxo de sangue, depois aparece o homem da casa de Jairo, trazendo uma má notícia, uma notícia que colocaria um ponto final na esperança de Jairo. Depois aparecem Pedro, João, Tiago, a mãe daquela moça. O que mais tem em comum nessa história? O que mais aparece nessa história que estava ali junto com Jesus? E comigo, a multidão. Se você ler a passagem de Jesus enquanto ele caminhava aqui na terra, sempre você vai encontrar a multidão estava ali. E quando Jesus quisesse fugir da multidão para um tempo a sós, ele teria que fazer isso escondido. Ele pegava o seu barquinho, ia para o mar ou subia ao monte, porque aonde ouvissem que Jesus estava ali, diz a palavra de Deus, que uma grande multidão também ali estava. Agora eu faço uma pergunta para você, meu irmão, e é a pergunta que o Espírito Santo de Deus me fez diante dessa realidade. Há uma multidão que busca Jesus. É verdade ou não é? Hoje nós vemos que o Evangelho tem crescido a passos largos. O Evangelho está muito mais receptivo e aceitável do que há 20, 30 anos atrás. Hoje o Evangelho está encontrando casas com portas abertas, e uma grande multidão tem se achegado a Jesus. Mas a pergunta que o Espírito Santo me fez e faz a nós novamente essa noite é: quem somos nós dentro dessa multidão? Sabe por quê, meu amado? Deus não nos trata como multidão. Deus não nos vê como uma aglomeração de pessoas. Hoje Ele olha neste lugar e não olha como eu vejo, uma aglomeração de pessoas. Ele olha o coração de cada um e analisa os nossos corações. Ele analisa o meu coração, Ele analisa o seu coração, para ver realmente o que nós precisamos para que Ele venha nos abençoar. E o que me chamou a atenção é que naquela multidão havia as pessoas com fé, havia pessoas que estavam ali somente para ver o milagre acontecer, porque ouvia falar que Jesus fazia milagres. No meio da multidão existiam pessoas ali para rir do mestre, para zombar. Nem sempre quando você olha numa multidão, você vê que todos estão com o mesmo pensamento, com a mesma busca. Uns estão ali para buscar a Deus, outros estão ali para zombar, para rir, para passar o tempo. Olha, Jesus está lá embaixo na cidade, vamos lá ver o que Ele vai fazer hoje, vamos. Sabe, irmão, sem compromisso nenhum. Vamos na igreja hoje? Vamos lá. Não tem nada mesmo, não combinei com os amigos mesmo. Hoje o tempo está fechado, é capaz que vai chover, não dá para ir para a avenida. Então vamos na igreja. Aquela multidão era dessa forma. Ao mesmo tempo tinham pessoas ali que tinham tanta fé, que criam que ao menos se tocassem no manto de Jesus seria curado. Existiam outras que riram da cara de Jesus quando Jesus disse: essa menina não está morta, ela dorme apenas. E é essa mesma multidão que tem buscado o mestre. Uma multidão que até aperta Jesus. Uma multidão que até busca o Senhor de uma certa forma. No meio dessa multidão existem pessoas que estão ali só para dar as más notícias. Existem pessoas que estão ali só para apagar a sua fé. Por isso a palavra de Deus para nós hoje, sabe qual é? Não foque na multidão. Não permita que a multidão mude o seu pensamento. Não permita que a multidão, o barulho, influencie nos teus princípios. Porque a nossa visão tem que estar em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Multidão não quer dizer nada. Ali havia uma multidão
Quantos receberam o milagre de Deus? 2 pessoas. E a multidão era tão grande que apertava Jesus, de modo que Jesus disse: olha, alguém me tocou. E um dos seus discípulos disse: Senhor, por favor, olha a multidão ao teu redor, está todo mundo te tocando, está todo mundo te comprimindo, querendo tocar o Senhor. E disse: alguém me tocou diferente. Eu não estou falando de multidão, eu estou falando sobre alguém. Aleluia. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero viver perto de Jesus de uma maneira diferente. Não como uma multidão que se arruma e vem aos cultos, mas eu quero viver como aquela mulher que no momento de necessidade recebeu a bênção de Deus, porque tocou de uma maneira diferente, com fé. Eu quero ser como Jairo, que mesmo recebendo a notícia que destruiria toda a sua esperança, mesmo assim, quando Jesus olhou nos olhos de Jairo, quando Jairo ouviu, olha, não incomode mais o mestre, sua filha acaba de falecer, não há mais esperança, deixe Jesus ir. E Jesus olhou nos olhos de Jairo e disse: não temas, creia somente. Eu posso ver Jairo olhando para Jesus e crendo no seu coração. Eu quero ser como aquela mulher, eu quero ser como Jairo. E mesmo olhando para o cenário da sua vida, e o cenário é um cenário de destruição, é um cenário que não traz esperança alguma, mesmo assim ele creu e foi até a casa dele para ver o que Jesus faria diante daquela circunstância. E ele recebeu a bênção, o milagre. Sua filha ressuscitou, aquela família foi abençoada. Quem nós temos sido no meio dessa grande multidão? Será que nós somos apenas mais um? Será que nós somos apenas aqueles que comprimem o Senhor? Será que nós somos como aqueles 10 leprosos que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer? E Jesus perguntou a ele: olha, eu curei foi 10, onde estão os 9? Só você voltou para me agradecer? Só você permaneceu no meu caminho? Vai, porque tua fé te salvou. Você não apenas foi curado, mas você recebe a vida eterna hoje. Os 9 apenas foram curados da sua lepra, da sua enfermidade, mas salvação mesmo só houve na vida de um. Experiência com Deus tem sido muito menores do que a grande multidão que comprime Jesus em busca de algo. Mas nós, eu, você, não podemos deixar que os nossos princípios sejam distorcidos pelo aperto da multidão. Nós não podemos deixar que a nossa fé se abale pelo aperto da multidão, porque a multidão é comum onde Jesus está. Mas nós vemos que quando Jesus chegou ali na casa de Jairo, aquela mesma multidão que estava acompanhando Jesus e vendo os milagres acontecer, naquele mesmo momento estavam zombando, rindo, escarnecendo, despejando sua incredulidade diante daquilo que Jesus era capaz de fazer na vida daquela família. Diga para alguém perto de você: meu amado irmão, tire o seu olhar da multidão, foque em Jesus. Feche os seus ouvidos para a multidão, abra os seus ouvidos para Jesus. Aleluia. A multidão até estava ali. Você concorda comigo que a multidão era presente com Jesus? Você concorda comigo ou não? Sim ou não? Mas quem é que viveu os milagres? Alguns. Somente aqueles que criam realmente que Jesus era o Filho de Deus. A multidão viu os milagres? Viu, mas a multidão não viveu os milagres. E eu te pergunto hoje, o que é melhor na sua vida? Viver os milagres ou apenas ver o milagre na vida das pessoas? Pode fechar essa porta, irmão. Depois do culto você fica sabendo quem ganhou, tá? O
que é melhor, meu amado irmão? Viver o milagre de Deus nas nossas vidas dia após dia? Ou apenas ficar deslumbrado com o milagre na vida dos outros? A multidão, ela apenas vê o milagre. Ela pode até se alegrar um momento com o milagre. Mas quem vive o milagre são aqueles que se achegam diante do Senhor com fé e não permitem que a multidão os impeça de permanecer no caminho que se chama Cristo. Jairo, se fosse ouvir a voz da multidão, essa história seria totalmente diferente. O final dessa história não seria um final de um milagre. E sabe por quê, irmão? Até hoje, muitas vezes, sabe por que até hoje nada mudou na tua vida, e às vezes você está num beco sem saída. Você tem até comprimido Deus, você tem até buscado Deus, mas sabe por que às vezes as coisas não mudam? Porque você tem dado ouvido para a multidão e tem esquecido de ouvir Deus. Tem um ditado aí fora que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Esse ditado é um ditado demoníaco. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. Eu não posso ficar ligado à multidão. Diga para alguém perto de você: se você estiver com seus pensamentos, com seus ouvidos, com seus olhares na multidão, você verá o milagre, você vai presenciar o milagre, mas você nunca vai viver o milagre. Você nunca vai, diga para ele, viver as promessas de Deus na sua vida. Quem somos nós nessa grande multidão que comprime Jesus nos nossos dias? Quem somos nós? Aqueles que zombam, aqueles que duvidam, aqueles que trazem a notícia ruim, aqueles que não acreditam, aqueles que estão só pagando para ver? Feche seus olhos neste momento. A palavra do Senhor nos dá o norte. Quem sabe você pensou até de desanimar da fé, porque tem ouvido as multidões, tem esquecido que existe um Deus que está olhando para você, tem um caminho correto, tem o norte para te mostrar, para dizer para você: olha, é isso que eu tenho para você. A multidão vai comprimir, a multidão vai tentar te impedir de chegar até Jesus. Os conceitos da multidão são confusos, mas os conceitos da Bíblia são claros, reais. A falação da multidão traz cansaço aos ouvidos. A falação da multidão traz incredulidade. A falação da multidão nos traz dúvida. Aquela mulher encontrou dificuldades para chegar até Jesus, mas essas dificuldades não a impediram de tocar Jesus e receber a sua cura. A palavra de Deus para nós essa noite é tão profunda, é tão clara, é tão alta, que nos traz a chave e a condição para nos manter no caminho. Nos manter no caminho que se chama Cristo. A quem você quer dar ouvidos? A multidão ou a Jesus? A multidão diz para você: não tem mais jeito, está tudo perdido, chega, volte para sua casa, você nasceu para sofrer, não, você não tem solução. Essa é a voz da multidão, que até está junto com Jesus ali.
Esta é a voz da multidão. Mas a voz de Jesus é: não temas, creia somente. Eu sou o teu norte, eu lhe darei descanso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não ouça a multidão, não se embriague com a voz da multidão, porque quando menos você perceber, Jesus está longe e você ainda está no meio da multidão, vendo os milagres, presenciando o mover de Deus, mas você mesmo não está vivendo isso. E o que Deus quer nos dar, e o que Jesus deseja nos dar, é uma vida de milagre, é uma vida tendo respostas, é uma vida de certeza que estamos no caminho certo, que se chama Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Quem sabe até hoje você perdeu o norte da tua vida, você perdeu a direção da tua vida. Quem sabe até hoje você esteve aí, vamos dizer assim, um vocabulário bem claro, igual uma barata tonta. Foi porque às vezes você tirou a tua visão de Cristo e começou a ouvir a multidão. A voz da multidão é confusa. Uma hora é uma verdade, mas se você for ver, lá no fundo tem uma mentira escondida. A voz de Cristo é verdadeira. A voz de Cristo é verdadeira, porque Ele morreu por você na cruz, e o caminho é Ele, é Ele. A multidão não é o caminho. A multidão pode até falar mais alto, a multidão pode até fazer um certo barulho, mas o caminho se chama Cristo Jesus, e sem Ele não veremos Deus. O propósito do Senhor nos trazer aqui essa noite, sabe qual é, meu irmão? É nos trazer de volta para ouvir a Cristo, nos trazer de volta, trazer a nossa visão de volta a Cristo, trazer os nossos ouvidos de volta a Cristo, trazer a nossa vontade de volta a Cristo, porque a multidão tem ofuscado nossa visão, a multidão tem desviado o foco, tem nos desviado do alvo, tem atrapalhado as palavras que vêm aos nossos ouvidos, porque temos dado ouvidos à multidão. Hoje Deus quer fazer um milagre na sua vida. Hoje não devemos nos achegar mais a Ele como uma multidão, mas devemos nos achegar a Ele como um filho chega diante do Pai. Aleluia. Eu não sei do que você precisa na sua casa. Eu não sei se a sua necessidade é a mesma de Jairo ou a mesma daquela mulher. Não importa, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. E a palavra dele para mim e para você hoje é: você viverá o milagre de Deus no seu casamento, na sua família. Você viverá os milagres de Deus no seu trabalho, nas suas finanças. Quando você parar de ouvir a multidão e ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, prepare-se para viver o milagre de Deus. Prepare-se para sair da posição de multidão, para ver o seu próprio milagre acontecer. Prepare-se para sair da posição de multidão, de só ouvir o que está acontecendo, para viver a sua própria experiência com esse Deus maravilhoso. Porque hoje Ele nos atrai a sua presença. Eu não sei se você está me entendendo, meu irmão, mas eu quero ser o mais claro possível essa noite para você. Porque a palavra de Deus, quando ela é obedecida, ela rompe os céus,
ela toca o coração de Deus, porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Ele zela, a palavra que Ele lança, a palavra que Ele lança, Ele toma conta dela, para que ela aconteça. Existem palavras liberadas sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre o teu futuro, sobre os seus filhos. E você tem que deixar de dar ouvido para a multidão e começar a ouvir Deus novamente. Voltar lá no início, porque o milagre irá acontecer na sua vida. Coloque a mão no seu coração neste momento. Coloque a mão no seu coração e diga para o teu Deus esta noite: Senhor, me perdoe por agir como multidão até hoje. Seja sincero na sua oração. Diga: Senhor, me perdoe por agir e por chegar na tua presença como a multidão essa noite. Mas a partir de hoje eu quero viver como filho, porque eu sei que o Senhor me vê individualmente. Eu sei que o Senhor analisa os meus sentimentos, que o Senhor conhece o meu coração, que o Senhor conhece a minha família, o Senhor conhece a minha necessidade. E eu sei que o teu desejo, Senhor, é suprir as minhas necessidades. E a partir de hoje, a multidão não irá nos atrapalhar mais, Senhor, porque o nosso foco está em Ti. O nosso foco é o Senhor. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Quantos ouviram a palavra de Deus aqui? Eu não estou falando com o ouvido físico, não. Estou falando com o ouvido do coração. Quantos sentiram que Deus falou poderosamente no teu interior e te deu a chave agora para você prosseguir? Aleluia. Irmão, isso é poderoso. No meio da multidão, muitos podem até não dar valor à palavra de Deus e às chaves que Deus nos entrega. Mas se você receber a palavra hoje e colocá-la em prática amanhã, frutos você colherá na sua vida, e frutos para a vida eterna. Aleluia. Eu profetizo sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a vida daqueles que se colocarem diante do Senhor e ouvirem a sua palavra. Algo novo irá acontecer na sua casa, algo novo irá acontecer na vida dos seus filhos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando de milagre, de restauração mesmo. Eu estou falando de mudança total da sua casa, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu fico tão feliz quando o Senhor me dá uma direção, sabe? Porque quando o Senhor nos dá uma direção, é porque Ele quer nos levar a um lugar. Olha, toma essa direção, você vai chegar a esse lugar. E quando Deus nos dá uma direção, é porque Ele vai suprir, Ele vai estar junto, porque Ele nunca nos manda sozinho. Aleluia. E Deus estará junto conosco. Amém ou não? Deus estará junto com você nas suas decisões, se forem tomadas diante da palavra de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Vire para o irmão perto de você e diga para ele: seja boca de Deus essa noite. Diga para ele assim: meu irmão, em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida uma semana de bênção, de prosperidade, de muita paz, conquista, em o nome de Jesus. Não ouça a multidão, ouça o Senhor, e serás bem-sucedido. Amém? Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai eterno, nós te agradecemos mais uma vez pela tua maravilhosa presença no nosso meio, já pela sua provisão semanal, Senhor, ó Deus querido, e pela tua graça. Nos despede em paz aos nossos lares. Meu Deus, toda retaliação do inimigo, todo projeto maligno que se levanta contra a tua igreja, Pai, cai por terra no nome de Jesus, Senhor, e que a tua unção, a tua paz nos acompanhe e nos dê uma semana maravilhosa na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão.